Boa noite, começa agora o Jornal Código. Operação Verão na Baixada Santista já registra 56 mortes. Famílias vivem numa situação de miséria e violência onde ocorrem as ações policiais. Diagnóstico tardio. Nós vamos mostrar os efeitos da descoberta do autismo na fase adulta. Tecnologia e infância. Você vai saber como as telas afetam o desenvolvimento das crianças. O que torna cenas como essas cada vez mais incomuns. Motoristas de aplicativo esperam pela regulamentação do serviço. Nova cesta básica prevê alimentos mais saudáveis e menos processados. Mas será que eles estão no alcance do brasileiro de baixa renda? Mundo dos negócios. 34% dos empreendedores são mulheres. Para-atletas do vôlei sentado querem fazer bonito e vão lutar por uma medalha em Paris. O breakdance já mudou a vida de vários jovens na periferia e agora virou uma modalidade olímpica. O Jornal Código, produção dos alunos da Cruzeiro do Sul, está no ar. Você sabe como é a realidade das pessoas que vivem aonde acontece a Operação Verão? O repórter Jorge Coleniak vai mostrar pra gente agora. Uma vida escorada às margens de canais, penduradas em morros, espremida em vielas e longe das praias. É essa a realidade de mais de 500 mil de moradores da Baixada Santista. Quando a maré enche, a parafita fica cheia também de água. Às vezes estraga aqui, ó. Como assim, ó. Ó, tudo podre. Então, pode cair. Na comunidade do Dique do Caixeta, no bairro do Jockey, em São Vicente, o lixo vai se acumulando nas ruas. Saneamento básico quase não existe. São muitas as dificuldades. Esse bairro aqui é cheio de vielas. Ele foi construído em cima do mangue. Mas em alguns trechos que foi aterrado, acabou cedendo. E aí, aqui já não se sabe o que é moradia e o que é mato. Por causa que tá podre já há 5 anos, não tem condições de arrumar meu barraco, eu não tenho benefício nenhum. Foi neste local que o soldado da rota Samuel Wesley Cosmo foi morto no dia 2 de fevereiro durante um patrulhamento de combate ao tráfico de drogas. Depois disso, a polícia iniciou uma operação na Baixada que registrou 56 mortes decorrentes de intervenção policial. 72% das mortes foram em áreas de alta vulnerabilidade. 17 mortes foram registradas em favelas, 13 em palafitas, 10 em morros, 16 em outros locais. Em comunidades de Santos e São Vicente, onde foram registradas as mortes, quase 36 mil moradores são cadastrados no CadÚnico, que dá direito a programas sociais, ou seja, são pessoas em extrema vulnerabilidade. Esse é um local que passou por uma ação policial, dividida por um canal. Lá é Santos, aqui é São Vicente. Separado, elas têm algo em comum: a completa falta de infraestrutura. É um enorme bolsão de pobreza. E a grande maioria das vezes, as pessoas que mais lucram e que organizam todas essas redes criminais, elas nem estão nesses locais. A gente sabe que o narcotráfico hoje corresponde a 4% aí do PIB nacional, só que ele não sofre nenhum impacto com essa guerra. Com o avanço da tecnologia, ficou quase inevitável impedir que as crianças tenham contato com as telas. Mas você sabe o quanto isso pode prejudicar o desenvolvimento delas? Segundo a Organização Mundial de Saúde, não é recomendável que crianças até 2 anos tenham contato com telas, uma vez que elas podem influenciar no atraso do desenvolvimento de diversas habilidades, incluindo a linguagem e até mesmo as sociais da criança. A Natália é a mãe do Alan, de só 7 meses, e admite que com a correria do dia a dia, ela tem dificuldades de administrar o tempo dele com as telas. Que eu acho que é muito prejudicial para ele, ainda mais porque ele só tem 7 meses, mas às vezes é necessário, na hora da janta, na hora de tomar banho, às vezes quando meu marido não chega em casa e eu tenho que fazer as coisas, é praticamente impossível de fazer com ele lá, porque ele já engatinha, então ele mexe em tudo, mexe nas panelas, mexe nos potes, mexe em tudo, então é muito perigoso deixar ele no chão e não prestar atenção. Mas eu evito, né, porque não é legal, não é bom para ele.
A pedagoga Bárbara Teixeira alerta sobre os reflexos do vício em telas no aprendizado. Muitas vezes, né, a gente vê a criança bem pequena mesmo, que não quer participar de outros ambientes, nem da escola, quer ficar em casa. Mas por quê? Porque em casa ela tem o celular, né? E na escola, dificilmente. Por mais que a gente use recursos tecnológicos, os recursos tecnológicos ele é usado de uma forma positiva como ferramenta. O uso excessivo das telas pode ter vários efeitos negativos, como cansaço nas vistas e problemas de sono. Em pesquisa publicada pela Mobile Time, revela que 26% das crianças entre 4 e 6 anos já possuem o seu próprio smartphone. Já entre 0 e 3, 7%, o que torna cenas como essas cada vez mais incomuns. Porque eu não sei qual é o tempo que essa família trabalha. Eu não sei o que essa família faz para que essa criança fique no celular. Eu não sei como que é a dinâmica dessa família ou desses cuidadores que ficam com essa criança, desses responsáveis, enfim. De repente, uma família que trabalha o dia todo, que não tem tempo para levar no parquinho, para descer para brincar, para jogar um jogo de tabuleiro. A importância de privar as crianças das telas não está somente nas questões de saúde, mas também no desenvolvimento delas como crianças. Pensando nisso, a Natália já avisa que vai fazer de tudo para que ele não se vicie nas telas. Eu concordo que enquanto ele não souber falar, não fala certinho, não sabe ler, não sabe escrever, eu acho que é bom evitar, porque isso atrapalha bastante, tira total o foco dele, entendeu? Então, enquanto ele não souber 100% essas coisas, eu acho legal não dar, evitar. Não privar ele para sempre, porque isso é praticamente impossível nos dias de hoje. Mas enquanto eu puder evitar, eu acho interessante evitar. Você curte pedalar? São Paulo conta com mais de 700 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas. Elas são uma política pública muito importante para a segurança dos ciclistas e de quem faz o uso desse espaço. É o que você vai ver agora na reportagem de Israel Araújo. O Osvaldo uniu o útil ao agradável. Adotou uma paixão de criança que é andar de bicicleta como seu meio de transporte para ir e voltar do trabalho. Eu ando quase todo dia, né? É só de quintas-feiras que eu não ando e os finais de semana. Então, o resto do dia vou e volto de bicicleta. Com a experiência do dia a dia, ele reconhece que a maior parte do trajeto conta com ciclovias e aponta os benefícios que elas trazem. É bem sinalizado, tem as faixas tudo direitinho, não tem... O perigo, né, sempre corre, né? Sempre tem, o perigo não tem jeito. Mas é bem sinalizado, tem as tartarugas, dá para vir e voltar tranquilo. A rua Teodoreto Souto, no Cambuci, conta com uma extensa ciclovia, porém ela é mal sinalizada, com a pintura desgastada e constantemente usada por motoristas para estacionamento, o que atrapalha a circulação dos ciclistas na região. Mas, acho que o grande problema dela, sim, é a falta de conscientização dos moradores, de entender que é um espaço, que é um direito de todo mundo. E, é isso, mais um carro. Nós procuramos a prefeitura para entender se há projeto de melhorias para a ciclovia, mas até o momento não obtivemos nenhuma resposta. Mais da metade das mulheres brasileiras vivem uma dupla jornada de trabalho sozinhas. É o que diz uma pesquisa realizada pelo InfoJobs em março deste ano. Eu mesma fui conferir e eu posso garantir que não é nada fácil. No ritmo acelerado da vida moderna, as mulheres enfrentam um desafio diário: equilibrar suas carreiras com as responsabilidades de casa. Enquanto contribuem ativamente para o mercado de trabalho, muitas assumem um fardo adicional ao cuidar das tarefas do dia a dia e da família. Perdi tudo que diz respeito a levar em escola e levar algum esporte, alguma atividade assim, porque eu nunca podia estar presente. Me vejo cansada, mas agora não tem nada que eu possa fazer para mudar essa realidade, porque eles ainda são dependentes. Então eu preciso esperar eles crescerem e se tornando cada dia mais independentes. Por uma outra perspectiva, Júlia, estudante e com só 19 anos, já entrou para essa estatística. A parte mais difícil é descansar o suficiente, por conta como eu faço faculdade à noite e trabalho também aos fins de semana, acaba que a rotina fica bem corrida. E eu não consigo descansar o suficiente. Eu tive que abrir mão da academia, que era uma coisa que eu gostava e queria fazer muito bem pro meu corpo, pra minha saúde.
E também a parte do lazer com a minha família, porque acaba que os horários não batem. 8 em cada 10 mulheres vivem uma realidade bastante conhecida, a dupla jornada de trabalho. De manhã, elas saem para enfrentar os desafios do mundo profissional, mas à noite, quando retornam para casa, sua jornada está longe de terminar. A mulher, ela não consegue se ver 100% na vida dela profissional e na vida de mulher e mãe. Então, essa mulher, ela trabalha dentro do quê? Da sua insuficiência nos dois lugares em que ela transita. Neste contexto, a dupla jornada de trabalho feminino é uma realidade complexa e desafiadora, mas é também um testemunho do poder e da resiliência das mulheres em nossa sociedade. A seguir, o diagnóstico do autismo na fase adulta. Segundo a OMS, 1 a cada 160 crianças é autista, mas esse número pode ser maior, já que muita gente só recebe o diagnóstico na fase adulta. Luísa adora tirar fotos, como muitas jovens da sua idade, mas descobriu há 1 ano algo que nem todas têm: autismo nível 1. Ela explica como recebeu o diagnóstico com 21 anos. Muito bom, porque nunca me encaixava em nenhum lugar, parecia. E aí, por mais que de início eu fiquei meio, nossa, será que é verdade ou não? Depois de tanto tempo, assim, né? Mas eu achei muito bom, porque fez eu me aceitar mais e não querer me encaixar nas pessoas ou como elas eram, entender que eu era diferente e que estava tudo bem. Foi muito bom. A companheira de Luísa conta que o diagnóstico foi importante para o relacionamento delas. Os comportamentos que até então eram difíceis de entender passaram a fazer sentido. E aí, durante essa pesquisa, eu comecei a pesquisar também sobre autismo adulto. A Lu também se interessou e ela começou a não só ver o conteúdo, como a se interessar também e se identificar com os conteúdos, né? Essa neuropsicóloga explica os passos a partir do diagnóstico. A gente recebe o diagnóstico tardio, né, na vida adulta. A gente costuma encaminhar ele para um tratamento psicológico que vise treinar essas habilidades sociais, já que é um dos principais comprometimentos do TEA. O transtorno do espectro autista é um distúrbio do neurodesenvolvimento. Os seus principais sintomas em adultos são a sensibilidade ao som, seletividade alimentar e dificuldade em manter as relações. O objetivo todo da avaliação neuropsicológica, que é com que eu trabalho, e de todos os outros profissionais, é proporcionar a melhor qualidade de vida ao paciente. Distúrbio do sono e a ansiedade ao longo da juventude foram sinais que chamaram essa atenção para o auxílio profissional. Luísa relembra que alguns amigos nem sempre compreenderam seus comportamentos, mas que hoje em dia estar rodeada de pessoas que a amam torna o tratamento mais fácil. Dificuldades, né, principalmente de aceitação, mas sim, sempre fui feliz, sempre tive pessoas boas do meu lado, então acho que facilita bastante também. As manifestações em forma de rima ganham as ruas da Zona Leste e simbolizam a busca pela equidade e representação da periferia. Os poetas se encontram na praça ao lado do metrô e têm apenas 3 minutos para declamar sua arte com a performance que eles escolherem. Ao final de cada uma das 3 rodadas, os jurados dão uma nota de 0 a 10 até que o resultado aponte um vencedor. Laura Conceição é poeta e MC. A mineira acredita que o slam é mais que poesia. Para mim, o slam é um estilo de vida, se vocês querem saber, sabe? Porque a gente não faz o slam só na hora do slam, a gente vive o slam 24 horas por dia. O slam é uma competição de poesia falada que teve início em 1984 na cidade de Chicago, Estados Unidos, criado pelo poeta Mark Smith, com a intenção de debater questões da atualidade através da voz e vivência de pessoas marginalizadas. No Brasil, o movimento chegou em 2008 através da poeta Roberta Estrela Dalva com Zap Slam. Nossa existência é resistência. E a gente precisa gritar, precisou falar alto, precisou performar, precisou criar um movimento onde a gente fosse
escutado dentro das periferias, à margem, porque no centro a gente não tem voz. A atriz e poeta Milene descreve como é se sentir silenciada diariamente. Me recuso a ceder essa atmosfera de dor. Toda mina conhece outra mina abusada, mas homens nunca conhecem o abusador. Hipócrita, eu também sou, porque te aponto não sendo perfeita. Mas tem coisa que não dá pra engolir, porque mesmo tentando meu estômago rejeita. Acabou o tempo que eu aguentava calada. Eu não consigo ver o futuro, mas me baseando no passado, eu tenho certeza que vocês não mudariam em nada. O movimento ganhou força em seu formato original em 2012, quando o poeta Emerson Alcalde decidiu rimar sob a luz do luar e ir além, levando a arte para as escolas. Há 10 anos, Emerson criou o Slam Interescolar, um espaço criado para que jovens pudessem se ouvir e se expressar através da poesia. Com isso, foi vencedor do Prêmio Jabuti na categoria Fomento à Leitura. Nosso objetivo com o Slam é fazer a revolução, fazer uma transformação radical na sociedade, mudar como está posto, né? E injusto. A gente quer fazer uma sociedade diferente e o Slam pode contribuir com isso. Como? Com pessoas, um a um. A professora Ana Cláudia dá aula para o ensino fundamental na escola Carlos Correia Mascaro. Assim que soube do projeto, quis apresentar aos estudantes. O ano passado, eu levei o projeto Slam escolar para a nossa escola e a minha inspiração foi através do Slam da Guilhermina, né? Foi muito bacana, toda a comunidade escolar se envolveu, os alunos adoraram assim, assistir e também participar. Tawane Teodora é poetisa, escritora, produtora do Sarau do Capão e formadora no Slam Interescolar. Sua carreira começou como slammer em 2017 e desde então a artista tem se aprofundado na escrita. O olho deles brilha quando vê um microfone na mão deles, depois de tirar a timidez. Depois desse processo, o olho deles brilha. Porque é isso, eu posso fazer isso, eu consigo. Eu vou estar falando da minha história. Então isso é da autonomia. A primeira versão do Interescolar foi uma competição entre 4 escolas. Hoje, são 372 inscritas para a disputa. A estudante Gabriele conta um pouco sobre sua vivência. É uma experiência maravilhosa, levar todo mundo para conhecer e conhecer também esse mundo da poesia que muita gente lá na periferia onde a gente mora não conhecia, né? Porque geralmente a gente não tem muito acesso a esse tipo de arte. Então, a professora ter levado isso para a gente lá na escola, a gente tá levando com a nossa voz para outras pessoas, é muito bom. Além de recitar poesia, Melissa Marques fez parte de uma antologia poética criada por uma de suas professoras e se tornou uma das coautoras do livro Penélopes Obscuras. Muita gente tem uma visão muito deturpada sobre o que é ser poeta, sabe? Tipo assim, você precisa saber rimar, você precisa ter muitos dons, ter um vocabulário imenso. E não é isso, gente. Eu acho que todo mundo é poeta, sabe? Poesia nada mais é do que o nosso sentimento. No ano anterior, o Brasil foi a sede da competição mundial, recebendo poetas de 40 países e 5 continentes. Para além da roda de poesia, hoje o movimento é símbolo de resistência dentro das periferias. Próxima poeta, Tawane Teodoro! Ninguém nunca escutou nossas dores, então é óbvio que na primeira oportunidade íamos desabafar em excesso. Mas vejo tanta reclamação sobre você, sendo que tu é um movimento, ou seja, um conjunto de ações de um grupo de pessoas. Aí as pessoas te julgam sem mover um dedo para a mudança acontecer. Os motoristas de aplicativo ainda aguardam pela regulamentação da profissão. O Otávio Lima conversou com alguns deles sobre essa proposta do governo. O Brasil tem quase 800 mil motoristas por aplicativo. A maioria atua de maneira informal. A regulamentação divide profissionais que ainda buscam entender melhor as mudanças. Cada vez mais o motorista vai ficando mais insatisfeito. Não tem outra forma de resolver isso. Este motorista conta como o projeto impacta o seu trabalho. Eu vou estar mais tranquilo, sabendo que eu não vou precisar, igual a gente fala muito aqui, virar zumbi no volante para poder ter um ganho. O projeto de lei para regulamentar o trabalho de motoristas de carros por aplicativo será votado pela Câmara dos Deputados na semana de 12 de junho, o PLP 12/2024. Resultado de discussões entre governos, empresas de aplicativo e motoristas indicados por centrais sindicais enfrenta resistência da parte da categoria e pesquisadores, levando o governo a recuar do regime de urgência. O governo fatura essa proposta e o aplicativo continua faturando com essa proposta. As únicas duas pessoas que perdem é o motorista e o passageiro. Ela também estabelece, entre outros pontos, a carga horária máxima de 12 horas diárias. Cria uma remuneração mínima de R$ 32,00 por hora e formaliza esses profissionais na Previdência Social com os motoristas e as plataformas dividindo a contribuição.
O especialista em direito trabalhista diz que a legislação proposta pode seguir alterações nas condições de trabalho dos motoristas. Hoje, o profissional ele não tem benefício algum. Quando eu digo benefício, seria a questão mínima, a segurança. Acontece no carro dele quebrar, a manutenção do carro. Eu acredito que o governo ele precisa trazer esse debate para a mídia, trazer esse debate para os profissionais. Além dos Jogos Olímpicos, a capital francesa também vai receber a Paralimpíada. A equipe de vôlei sentado já está na luta para trazer essa medalha para o Brasil. Uma medalha em Paris é o sonho de muitos para-atletas. E os treinamentos em busca do pódio já começaram. E os exercícios não se limitam às 4 linhas. Nós ficamos aqui, a comissão técnica é dividida, o preparador físico está lá na academia, os assistentes aqui na quadra são um período, a gente treina das 8h30 ao meio-dia, ou seja, o nosso dia começa às 8h30 da manhã na quadra e vai terminar lá para as 20 horas com o trabalho do psicólogo. Daniel, que é levantador da seleção e que esteve na última edição da Paralimpíada, está confiante. A confederação está fornecendo os melhores profissionais possíveis para que todo mundo chegue muito bem nas Paralimpíadas, certo? A nossa rotina de treino e alimentação é intensa e aqui na seleção, então, de treino, a gente tem uma rotina de 2 treinos por dia, mais academia, que é bem puxado também. As Paralimpíadas começam dia 28 de agosto em Paris e o Brasil vem forte por torneio, atrás de muitas medalhas. Tenho o apoio dos meus amigos, da minha família e não tenho que reclamar de nada não, só de agradecer mesmo. No próximo bloco, o que muda com a nova cesta básica? So many times you trade your passion for glory. Don't lose your grip. Keep them alive. And he's watching us all with the eye. O governo federal propôs uma nova ideia para a cesta básica, mas será que ela está atingindo a necessidade do povo brasileiro? É o que a gente vai ver agora na reportagem do Juan Lira. Priorizar alimentos in natura vindos da agricultura familiar, limitar os alimentos processados e proibir os ultraprocessados. Essas são as propostas da nova cesta básica. A composição principal da cesta ela deve ser feita por alimentos in natura ou minimamente processados. Os produtos processados, se algum governo quiser incluir, ele vai precisar pedir autorização para o governo federal. Descascar mais e desembalar menos. Com a nova cesta básica, a expectativa é que o brasileiro encha seu carrinho de compras com alimentos mais saudáveis, como frutas e legumes, substituindo os alimentos ultraprocessados. Procuraria por alimentos um pouco mais baratos, né, para introduzir na cesta básica e não deixar tão caro.
Um novo padrão alimentar foi assinado no dia 5 de março pelo presidente Lula. A composição da cesta básica conta com 10 grupos diferentes de alimentos. São eles feijões, cereais, raízes e tubérculos, legumes e verduras, frutas, castanhas e nozes, carnes e ovos, leites e queijos, açúcares, sal, óleo e gorduras, café, chamate e especiarias. O maior desafio é fazer com que esses alimentos saudáveis caibam no bolso dos brasileiros. Alimentos mais saudáveis, como frutas e legumes, elas ficaram bastante caras. Aí eu procuro fazer uma troca, né? Pego um miojo, pego uma bolacha recheada, uma bolacha de água e sal. O decreto menciona a isenção de impostos sobre produtos, mas sem especificá-los. O assunto deverá ser discutido na elaboração da Lei Complementar à PEC da Reforma Tributária, aprovada em dezembro pelo Congresso Nacional. A maioria dos brasileiros trabalham de 5 a 6 vezes por semana, mas há quem já esteja nessa nova jornada que é de apenas 4 dias. A Gabriela Lemos vai contar melhor essa história pra gente. Só 2% dos 46 milhões de brasileiros com carteira assinada trabalham 4 dias na semana. A jornada que está sendo testada parece um sonho, mas já é a realidade da Letícia, que trabalha numa agência publicitária. Wiki, ele não é uma coisa tipo um sistema de folga. Ele não é uma coisa banco de horas, né, no caso. Então, a gente não tem que trabalhar para pagar o 4-week, é um direito nosso. Eu acho que a partir do momento que se chama 4-week, não é tipo, trabalhei 8 horas a mais na semana e eu vou folgar um dia. É tipo como se fosse sábado ou domingo. Você não trabalha a mais para folgar sábado ou domingo. A ideia de reduzir a carga semanal significa dar um dia a mais para compromissos que seriam realizados em dias tradicionais de trabalho, como uma consulta médica ou até mesmo um merecido descanso. Tudo isso sem alterar o salário. O Wilton é advogado e explica como a lei enxerga a remuneração em casos assim. Aí a pessoa vem com a dúvida, e a minha remuneração? Como é que fica a minha remuneração? A remuneração não muda, não pode mudar, porque a Constituição, ela veda, não permite, em hipótese alguma, se diminuir a remuneração dos trabalhadores. A jornada de trabalho mais comum é a de 6x1. Nesse sistema, as pessoas trabalham 6 dias consecutivos e em seguida tem um dia de folga. Cristiane é vendedora e também é mãe e estudante, e ela fala da dificuldade para equilibrar as 3 tarefas com apenas um dia de folga. Então, ter uma folga na semana não é fácil, ainda mais pra gente que é dona de casa, precisa cuidar de filho, resumir todas as tarefas de casa em um dia só. E é muito complicado, é muito difícil. Eu consigo resolver várias coisas que só tem dias úteis, tipo, eu ir ao banco no dia de folga da semana, né? E para coisas que só funcionam em dias normais. Muita coisa que eu teria que pedir para minha chefe para entrar mais cedo ou sair mais tarde, eu acabo conseguindo resolver nesse dia de folga, uma consulta, ir ao banco e tal. E no final de semana as mesmas coisas de lazer que eu sempre fazia antes. Ser influenciador digital é o sonho de muita gente. Mas como eles lidam com a cultura do cancelamento e o ataque de haters? Thalita, de 27 anos, é arquiteta, fotógrafa e escritora, e sempre usa as redes sociais para conhecer pessoas novas e compartilhar um pouco de sua vida para seus seguidores. A gente estava meio submetido ao nosso grupo físico, da mesma cidade, da mesma escola. E a internet, ela traz essa possibilidade de você encontrar pessoas que te curtem e você não vai precisar fazer movimentos para se encaixar. Ramsés, de 34 anos, é um humorista e gosta de publicar vídeos engraçados na internet para divertir os seus seguidores. Eu sempre achei legal essa coisa da pessoa que é conhecida, que é reconhecida por alguma coisa. Tem gente que gosta da gente. E é muito legal saber que tem milhares de pessoas que gostam de mim, que gostam dos meus vídeos, que acham legal. É algo gratificante. Já Sofia, com 20 anos, é uma artista independente que também gosta de usar as redes sociais para divulgar as suas músicas nos streamings. Eu comecei a postar vídeos cantando na internet. E eu sempre gostei muito de música, sempre estive nessa área de certa forma, mas nunca vi como uma possibilidade de carreira, sabe? E aí eu comecei a postar vídeos sem expectativas, assim, que traria algum resultado, algo assim, mas as pessoas realmente gostaram muito e começou a dar muito resultado. O que eles têm em comum? Eles são os influenciadores digitais, que criam e divulgam seus conteúdos nas redes sociais. E eles enxergam na internet uma terra de oportunidades.
Mas nem tudo são flores. Assim como todo trabalho, existem pressões e metas que estão cada vez mais difíceis de se alcançar. Quanto maior o número de curtidas e de seguidores, mais chances você tem de atrair patrocinadores. Esse impacto ocorre dentro do número por conta daquilo que você produz. Normalmente não é por conta do que você é. Alguns influenciadores produzem conteúdos apenas para agradar aos seus seguidores, e isso impacta diretamente na liberdade de escolha. Pessoas ao longo de um tempo já fazendo o mesmo trabalho, às vezes ficam bastante insatisfeitas, porque elas deixam de fazer aquilo que elas gostavam, o que era, né, a intenção no começo do projeto. O cuidado também está nas expressões. Os influenciadores precisam vigiar tudo o que falam diante das câmeras, porque uma palavra errada pode ser a porta de entrada para os haters. Em algum momento, você vai dizer alguma coisa, você vai fazer, você vai mostrar alguma coisa que alguém, por alguma razão, vai se incomodar. Então você tem que estar bem ciente de que isso pode acontecer. As ofensas ultrapassam os xingamentos e se transformam em cancelamento, no qual um grupo de pessoas, seguidores ou não, te julgam por algo que você fez ou disse. E aí as pessoas fazem essa introspecção e vão entrar em contato com os traumas dela, com as histórias dela, ou vão criar traumas por conta disso. Traumas que a Sofia conhece bem. Ela já foi vítima do cancelamento quando tinha apenas 18 anos. Peguei o celular e comecei a ver, e eram coisas absurdas. As pessoas falavam, elas iam muito a fundo. Esse é o problema, na verdade. Com riscos frequentes, o apoio psicológico e dos familiares se tornam cada vez mais indispensáveis. Eu tenho ansiedade, estou controlando muito melhor a ansiedade ultimamente. Eu fiz um tempo terapia e eu aprendi a lidar muito melhor. A ajuda de uma psicóloga foi essencial, sem dúvidas. A rede de apoio, eu acho que muda tudo, e principalmente perceber que a gente tem que ter uma rede de apoio fora da internet. Agora a gente vai falar de um pedacinho muito especial da nossa cultura, que é a música sertaneja. A repórter Maria Vitória Laurindo foi conhecer um lugar na Zona Leste para quem curte aquele modão raiz. Pedro e Renan formam uma dupla que frequentemente se apresenta no local. Eles explicam como surgiu o interesse pelo sertanejo e como entraram no mundo da música. Eu, na verdade, desde 11 anos de idade que meu pai tinha uma dupla sertaneja. Então eu tive o dom de ser músico também. Eu comecei junto com ele aí, né? Vi eles cantando e tal, gostei e comecei junto com eles aí, ensaiando. Pessoal que curte uma roda de viola na região do Aricanduva conta com uma boa opção de entretenimento. Aqui no bar Flor da Praça, o sertanejo é raiz e a noitada é garantida. Mas será que esse ritmo tão tradicional saiu de moda ou ainda vive no coração do povo? O prazer da vida é o quê? É se divertir, relaxar e ter as pessoas que você considera e respeita no dia a dia para você estar sempre junto. A dupla Nelson e Rogério, que fazem shows quase todos os sábados no bar, apresentações fora de São Paulo, tanto em confraternizações quanto em colégios, diz que além do dinheiro, fazem isso por terem vínculos e orgulho. Financeiramente é muito importante para nós. Ajuda, né? Claro. E depois vem a satisfação de receber o pessoal, né? Os amigos, aqui é tudo entre amigos. Como a gente trabalha direto aqui, todo mundo se tornou amigo da gente, né, Bess? Verdade, verdade. Ali agora parece uma família e tal, é legal demais. Aqui vem uma família, acompanha crianças, então é bem familiar também, né? Mantendo vivo dentro de si o gosto pela moda de viola e o amor de clima familiar que lugares como esse trazem, Virgílio deixa seu último depoimento. Não vai acabar nunca o sertanejo. É isso que é. A moral da história é essa. O sertanejo veio para ficar e não vai sair. A seguir, o cigarro eletrônico faz mal, apesar do glamour que muita gente dá a esses dispositivos.
A venda dos cigarros eletrônicos foi proibida no Brasil, mas muita gente ainda faz o uso desses dispositivos. O cigarro eletrônico, conhecido como vape, ficou famoso para quem busca outra opção além do cigarro convencional. É o caso do jornalista Esaú, que fumava um maço por dia e viu no vape uma forma de driblar o vício. De agosto para cá eu decidi oficialmente começar a usar o vapor. Precisamente, primeiro, tem opções sem nicotina e para tentar não tá toda hora com o cigarro. Mesmo vendidos sem a nicotina, que é a principal culpada pelo desenvolvimento do vício, a Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia alerta que muitos dos cigarros eletrônicos contêm substâncias não rotuladas, inclusive a nicotina. Além disso, apresentam outros riscos à saúde. É o que explica o Dr. Ciro. O uso do vape aumenta o risco cardiovascular, tem mais risco de insuficiência cardíaca, de infarto, está relacionado à piora de asma, está relacionado à piora de DPOC. Provavelmente, se a pessoa for exposta por muitos anos, ela pode desenvolver câncer. Segundo dados da Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica, o IPEC, o número de fumantes de cigarros eletrônicos no Brasil cresceu 600% de 2018 a 2023. O número, que era de 500 mil, chegou a 2.900.000 no ano passado. Eu comecei a usar o vapor, estava numa festa com os amigos, aí chegou um amigo fumando e tal, o cheiro era bom, o cheiro era agradável, eu falei, vou experimentar. Eu experimentei e gostei. Sentia muitas dores no estômago, dores de cabeça, minhas costas doíam bastante, eu tinha indisposição para trabalhar ou para treinar, eu me sentia péssimo. E os riscos só aumentam. O uso do vape está relacionado a uma doença fatal, muita gente morreu por causa dela, que se chama EVALI, que é uma pneumonia química induzida por inalação do vape. Buscando ficar longe dos perigos do vape, Leonardo percebe a grande diferença após ficar um ano sem fumar. Eu me sinto muito melhor, eu estou com disposição, eu não sinto as dores, ou seja, minha vida melhorou 100%, e graças a isso eu conquistei a maratona e agora eu estou em busca de um novo objetivo. Que todo mundo quer ficar mais jovem e mais bonito, e isso a gente já sabe. Mas você já parou para pensar no caminho para conseguir o rosto perfeito? A repórter Tawane Blunt vai nos contar um pouco mais sobre os procedimentos estéticos. A busca pela beleza não para de crescer. De acordo com a Sociedade Internacional de Cirurgia Estética, houve um aumento de 18 milhões de procedimentos não cirúrgicos no mundo. Isabelle faz intervenções há 10 anos. Ela conta quais foram suas primeiras motivações. Eu era muito expressiva, eu conversava muito com o meu rosto e com 17, 18 anos eu já tinha um monte de linha de expressão. Então eu comecei com botox preventivo, depois os meus lábios eles eram bem fininhos, davam uma sensação mais envelhecida no meu rosto, era uma queixa que me incomodava muito. Então eu coloquei um pouquinho de preenchimento labial também. O Brasil é o segundo país que mais realiza procedimentos estéticos, perdendo apenas para os Estados Unidos. As principais buscas são por aplicações de toxinas botulínicas, conhecidas como botox, preenchedores de ácido hialurônico e bioestimuladores de colágeno. As principais queixas realmente é a parte do envelhecimento, então eu faço bastante procedimentos de gerenciamento de envelhecimento. A maioria dos pacientes se queixam de linhas de expressão, do derretimento da face, surgimento de bigode chinês, linha de marionete. Esse é o caso da Letícia, que procurou os procedimentos como forma de prevenção. Desde o início, a minha intenção nunca foi realmente modificar o meu rosto, eu sempre busquei por resultados muito naturais. E aí eu encontrei no Botox uma solução muito boa para prevenção mesmo, das linhas de expressão. Contrariando as estatísticas, Fabiana nunca fez nenhuma intervenção. Hoje, com 48 anos, ainda não vi a necessidade de fazer. E tenho um pouco de receio de agulhas também. O Senado decidiu criminalizar o porte de drogas e reacendeu a discussão sobre a legalização da maconha aqui no Brasil. Enquanto muitos países como Alemanha, Canadá, México e mais próximos a nós, o Uruguai, avançaram na legalização, a decisão de criminalizar o porte de qualquer tipo de droga levanta questões importantes por aqui. Matheus usa maconha de forma recreativa. Eu uso para lazer e às vezes para ter uma criatividade a mais, querendo ou não, a maconha ela libera um pouco de espaço, pra mim libera no cérebro, mano. Eu sou a favor, a gente percebe que tem países de primeiro mundo como Orlando e Dinamarca que a legalização lá é total e você vê que é um país de primeiro mundo, né? A gente percebe que o Brasil ele é muito careta pra isso.
mas é importante entender os impactos da cannabis no cérebro e na saúde mental, especialmente nos mais jovens. A psicóloga Hilza fala como pode afetar no desenvolvimento cerebral. Mas o nosso cérebro só vai ser formado de verdade lá pelos 25 anos de idade. Nesse meio tempo, qualquer substância que a pessoa tenha contato pode interferir no amadurecimento desse cérebro, né? Daí, então o jovem ele vai ficando um pouco mais lento nos seus raciocínios. Enquanto alguns acreditam que a criminalização é necessária para controlar o uso da cannabis, outros argumentam que ela só prolonga a criminalidade e dificulta a vida de quem usa a droga de forma recreativa e para fins medicinais. Não acredito que tenha nenhum benefício, na real, até porque tem as pessoas que usam tendo limite, tem as pessoas que não sabem ter aquele limite necessário e o respeito necessário também. Acho que entender que na sociedade tem muita gente que não gosta, tipo de coisa que as pessoas não entendem e não respeitam. A atual discussão do STF em descriminalizar a maconha e a decisão do Senado em criminalizar o porte de qualquer tipo de droga traz diversos pontos sobre o tema. O advogado Kleber levanta essas questões. Eu entendo que maconha, apesar de ser uma droga ilícita hoje, ela pode sim passar por um processo de regularização, de regulamentação, mas eu acredito que outras drogas não. Em meio à correria da semana, as segundas-feiras se tornaram mais leves depois que o Tranquilo SP chegou na capital, trazendo cultura, arte e cooperação de uma maneira nada convencional. Acontece num dia improvável, num lugar misterioso. Nas noites do coração da capital paulista, o Tranquilo SP traz a São Paulo um movimento musical itinerante feito para quem tem ouvidos atentos e corações abertos. Quem frequenta aguarda ansiosamente pelas segundas-feiras, dia da semana em que o evento acontece periodicamente, onde você vai precisar seguir alguns passos para descobrir. A gente faz uma campanha de geralmente 3 dias antes do evento. As pessoas têm que clicar no stories do Instagram, reagir. Quando a pessoa reage ou ela segue as instruções, ela recebe as coordenadas para colar no rolê. O valor da entrada é democrático. A sugestão é de R$30 e cada frequentador contribui como que pode. O bar é na confiança. As bebidas enlatadas ficam em coolers no chão e você mesmo se serve, fazendo o pagamento via Pix. Os poucos funcionários que ficam por perto ajudam apenas em casos de pagamento com cartão ou esclarecendo dúvidas. O lucro é sim uma importância para o projeto, até porque a gente precisa acreditar no que a gente faz, mas nós temos outras preocupações que são primordiais para a gente. A propagação do trabalho dos artistas, a exaltação do trabalho desses artistas é central para o Tranquilo. O Tranquilo Belo Horizonte nasceu na capital mineira quando, há 5 anos, o músico e idealizador Thales Silva abriu as portas da sua própria residência para divulgar o seu trabalho. A partir daí, o evento já tomou várias formas até chegar na atual, ainda com a mesma essência lá do início. Investir numa experiência de conexão entre o artista e o público pela apreciação. O público senta no chão, bem perto do palco, e todos escutam atentamente a apresentação. Em plena expansão, o Tranquilo chegou em São Paulo em outubro de 2022. Então, existem semanas que a nossa expectativa varia de 300 pessoas a 600 pessoas. Quase chegando ao fim da noite, uma roda se abre para que artistas e espectadores também se apresentem numa dinâmica olho no olho. É assim que novos talentos ganham espaço para encontrar com quem se identifique. Nomes como Marina Sena, Marcelo Genesi e Lu Borges já passaram por lá. O Tranquilo te espera na próxima segunda-feira. As portas se abrem às 7 da noite e o local você já sabe onde procurar. Não se esqueça de manter seus ouvidos atentos e o seu coração aberto. Daqui a pouco, vamos seguir os passos do break, a dança de periferia que virou modalidade olímpica.
A indústria da moda é uma das que mais poluem. Só no Brasil são 400 milhões de toneladas de tecido desperdiçados. A repórter Duda Mello vai nos mostrar como é possível reverter essa realidade com a moda sustentável. Pensando na reutilização dos resíduos, que na maioria das vezes são descartados, Carol explica o método sustentável que ela usa. O processo de upcycling ele é mais voltado para a alfaiataria, para a desconstrução de alfaiataria. Então, eu trabalho mais com blazers, calças, camisas, costuro essas peças, faço um redesign nessa peça, focando principalmente em adicionar esses elementos. É uma das formas mais benéficas de reciclagem, porque ele é só feito um redesign, ele não precisa de mais energia, não precisa de mais matéria-prima, né? Jaqueline ressalta os benefícios para o bolso do consumidor e também os benefícios de vestir a camisa em defesa da sustentabilidade. Em relação à economia, gente, é um custo-benefício, além de fazer circular todas as peças que estão paradas aí, a gente compra, então pode girar aquela graninha extra. Além disso, você pode adquirir novas peças com as suas peças. Eu acredito que é uma economia muito grande e acessível para todos os tipos de pessoas e todos os corpos também. Além do upcycling, os brechós são outro meio utilizado para a reciclagem de roupas. Para a Gabriela, essa tendência é uma maneira de combinar o estilo pessoal com a consciência ambiental. Eu acho que reduziria muito essa questão do acúmulo, da decomposição de tecido, muita produção de fast fashion. Então o brechó ele abre essa possibilidade de já usar aquilo que já foi feito. A Associação Brasileira da Indústria Têxtil aponta que em 2022 a produção nacional foi de 150 bilhões, aumentando 0,5% em relação ao ano anterior. Em até 2030 é esperado que este número aumente 2,7%. Os brechós eles vão contra, as lojas fast fashion. Por quê? Porque é uma moda circular, é algo que já existe, sem aquela produção em massa. Então, se você usando o que já existe, eu acredito que você contribui muito com o ambiente. Pensando na reeducação sobre a sustentabilidade, Dona Maria explica como é o processo de ensino na costura de retalhos. A minha batalha aqui é fazer o material, fazer com que a pessoa entenda o que é o resíduo, depois desse pano pronto, no que ele vai se transformar, e ela fazer com cuidado, com respeito, aquele material. Tânia é uma das costureiras que faz parte do projeto. Em 7 meses de trabalho, praticando a sustentabilidade na criação de peças, afirma que tudo o que aprende, ela também ensina em casa. Eu aprendi tudo aqui dentro, eu não tinha consciência de nada. Nada, absolutamente nada. Hoje eu já tenho consciência. Até em casa, eu vejo uma coisa assim, eu já não jogo fora. Eu já jogava, né? Hoje em dia, depois que eu tô aqui, já não faço mais isso. A gente pega esses retalhinhos de pano e a gente transforma numa bolsa. Coisa assim, que dá para fazer doação, né? A ambientalista ressalta que eles não fazem moda. Eles fazem uma costura consciente e criativa. Então, o que a gente faz aqui é exatamente isso, é ensinar a fazer um pano. Desse pano, ele faz essa necessaire aí, né? Faz as mochilinhas, faz essas mochilas que nós temos aqui, faz sacolas. Isso depende do que a pessoa quer fazer. 3 a cada 4 empresas abertas aqui no Brasil são de microempreendedores. E quem se destaca nesse mercado são as mulheres. A repórter Duda Cruz vai mostrar pra gente agora. De acordo com o Instituto Rede Mulher Empreendedora, 50% das mulheres que começaram a empreender são de baixa renda. É o caso da jovem de 20 anos, Júlia Pires, moradora do bairro Jardim Itápolis, na zona leste de São Paulo. Eu comecei a empreender na pandemia. Eu sempre fui muito ligada, com vestuário, eu gosto muito de roupa, gosto muito de moda e afins, então eu quis fazer por isso. Com base nos dados do IBGE, em 2022, o percentual de empreendedoras chegou a 34%, totalizando 10,3 milhões donas do seu próprio negócio. Então, na periferia é mais fácil de você começar porque você tem muita mais diversidade do que quando você começa a empreender num lugar nobre.
Projeto Meu Trampo é Empreender, da Prefeitura de São Paulo, é um curso que ensina como conseguir renda através do empreendedorismo. O facilitador Alex Torres conta o dia a dia dos alunos. Desde o primeiro dia, nós se locomovemos até as turmas selecionadas, onde nós temos o primeiro contato direto com o aluno. Trabalhamos em sala de aula com dinâmicas, onde o aluno consegue enxergar o valor do produto dele na qual ele está executando. Tem uma outra realidade de pessoas que já têm o seu próprio negócio e também ela só trabalha alguma área na qual ela precisa, que ela enxergou ali, que ela tem erros, que ela precisa aprender mais. Mais da metade do projeto é composto por mulheres da periferia, que com o auxílio das aulas possuem um aumento de renda de até 60% nos 3 primeiros meses. Entre elas está Berenice, que conta a sua experiência. O projeto ele abriu minha mente para poder entender que é uma empresa, porque por ser na minha casa, por ser num cantinho, a gente não olha como uma empresa, independente de ser na minha casa, independente de ser numa coisa pequena. O breakdance promete fazer sucesso nas Olimpíadas de Paris deste ano. O repórter Kevin Monteiro vai contar sobre essa nova modalidade. O break é um dos novos esportes incluídos nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Essa decisão foi muito bem recebida, mas ainda levanta polêmica sobre como uma forma de arte tão expressiva será julgada em um ambiente competitivo. O atleta Perninha conta que o Comitê Olímpico tentou censurar roupas, costumes e até músicas, mas após muita luta e determinação, os competidores começaram a ser ouvidos. Existe todo um cuidado que tem sido feito para que o Comitê Olímpico Internacional não altere o que a gente já tem, questão de regras, questão de não poder usar os nossos nomes, e a gente usa nome artístico, e lá nas Olimpíadas tem que ser o nome da pessoa mesmo. A gente está lutando muito para isso, para que não haja essas alterações nas coisas que são realmente significativas para a nossa cultura. Uma das questões mais importantes ao transformar o break em um esporte olímpico é o sistema de pontuação. O break possui uma ampla variedade de movimentos, desde giros impressionantes até passos de footwork. A professora Andressa explica os critérios usados na avaliação. É até interessante você saber que tem uma diferença dos campeonatos culturais dos campeonatos olímpicos. Teve até um curso que os jurados tiveram que fazer para entender esses critérios. Então, no momento que eles estão assistindo, eles estão ali com uma máquina ali, eles estão colocando os critérios deles na mesma hora. A inclusão do break nos Jogos Olímpicos é um reconhecimento significativo para a cultura hip hop e uma oportunidade de mostrar a arte e a habilidade dos dançarinos para um público mundial. Porém, a competição traz seus próprios desafios, como o desenvolvimento de um sistema de pontuação justo. A questão é como equilibrar os costumes do esporte com as exigências que uma Olimpíada te impõe. Burn, né, os gestos de intimidação. Mesmo os burns, eles têm que ser mais conscientes. Eles falam que tem que ter uma história por detrás do burn. Não pode simplesmente chegar fazendo uma arma, arrancando cabeça, assim, sem ter um contexto da sua dança. Você não pode simplesmente chegar lá e ficar fazendo um monte de gesto que você acaba perdendo um ponto também. Além da criatividade e técnica, a musicalidade é outro fator chave. Os dançarinos precisam sincronizar os movimentos com as músicas, e a interpretação criativa da batida pode trazer pontos extras. A interação entre cada atleta também é outro fator a ser considerado, incentivando a reação do adversário durante a batalha. Com esses critérios em mente, fica claro que o break traz uma nova perspectiva para a dança de rua, permitindo que artistas demonstrem suas habilidades no cenário esportivo mundial. Mas como fica o break brasileiro nisso tudo? A gente teve um processo bem conturbado no mundo inteiro, porque era tudo muito novo para todo mundo. E a logística de trabalhar com o COI, que é o Comitê Olímpico Internacional. Então, você pega uma instituição que já tem mais de 100 anos, muito mais, e você pega uma galera que tem 50 anos ali, para entender como eles pensam, tudo isso. Foi um trabalho muito difícil. Antes do break se tornar modalidade olímpica, o Brasil sempre esteve no circuito mundial entre os 16 a 8 melhores do mundo. Com a diferença de planejamento e administração, o Brasil pulou do top 16 para o top 50. Antes era Perninha treinando na sala de casa, juntando o dinheiro que ele consegue, juntando os apoios que ele consegue e indo para o evento e se destacando. Hoje ele tem investimento do COB, do Comitê Olímpico Brasileiro. Hoje ele tem investimento de empresas privadas que estão injetando dinheiro, mas o rendimento dele caiu. O que é que está acontecendo? Então tem a ver com planejamento técnico, tem a ver com equipe de preparação, tem a ver com mindset e tem a ver com planejamento a longo prazo.
Agora a gente vai voltar no tempo para conhecer a raiz do breakdance. O break nasceu na periferia de Nova York na década de 70 e começou a ganhar força no Brasil após 10 anos. Foi em Diadema, na Grande São Paulo, que ele ganhou espaço e se tornou ainda mais conhecido na periferia, o berço do primeiro centro de treinamento de break no Brasil. No CT existe o Funk Folkers, o primeiro grupo brasileiro a conquistar um título no cenário mundial de break, em 2015 na França. A partir daí, abriu-se a porta para muitas crews brasileiras e também ampliou o nosso alcance, porque a partir dessas primeiras vitórias que a gente teve, a gente começou a viajar para vários países, receber convite e tal. O coordenador da equipe, B-Boy Klinger, conta com dezenas de prêmios e viagens pelo mundo inteiro. Só o ano passado eu fui para a Rússia, aqui para o Japão, viajei para vários lugares que eu nunca imaginei que eu iria, né? E se fosse para mim como turista, eu não teria condição de estar indo, né? Então foi muito por causa do break, né? E para mim é bem rico isso, essa experiência de conhecer que existe um mundo para além da minha quebrada, assim. Miguel Henrique é aluno do CT e conta que se inspira nos seus professores. O sonho dele é fazer história na cena do break. Eu pretendo chegar num nível que eu fale, tipo... Pô, eu já tô da hora, sabe? Eu já tô chegando no nível dos meus professores, que é, tipo, chegar, batalhar com eles, tá junto, sabe? Fazer realmente ter uma história com o break. Do outro lado, Thiago, que também faz parte do projeto e pratica suas artes pelos vagões de metrô em São Paulo, não esconde o receio da mãe com o seu trabalho. A minha mãe, na questão assim de eu dar aula, a apresentação, show, ela não liga muito não, mas ela implica muito na questão de eu estar no metrô, porque como é proibido a arte nos vagões, então ela implica um pouco, mas agora já tá mais de boa, mas ela implica um pouco justamente para eu dançar no metrô. O B-Boy Luan San, atual campeão brasileiro de break, dedica a vida à dança desde os 11 anos e vem colhendo os frutos. Já são inúmeras conquistas e o título de brasileiro mais bem ranqueado no mundo. O que me trouxe aqui até hoje foi a periferia, né? Foi a quebrada, mesmo a favela. Isso aí me fez fortalecer, me colocar no lugar, ter essência, que eu acho que é uma coisa muito importante. Que não é, às vezes, só aprender num estúdio, você tem que viver mesmo. E o break, ele vem da periferia, o hip-hop, ele vem da periferia. Ele vem lá da extremidade, lá, daquelas condições lá que é precária. O lado feio, o lado pobre da cidade. Sempre a mesma cara. Favela, grafite, futebol na rua. Vista de fora, a periferia é onde mora o perigo. E de fato. Mas não se resume só a isso. Há algumas décadas a coisa começou a mudar. Uma dança que viam como marginalizada estava mudando o comportamento de toda uma geração de jovens da periferia. O hip hop, a música de protesto, a dança e o grafite. A revolução que mudou a história. Um movimento que diz não ao crime, não às drogas e não à violência. E é assim que o break segue, sendo a válvula de escape, dando a esperança e identidade para cada um deles. Não é de periféricos, mas sim é de um artista ou um atleta, como preferirem. O Jornal Código fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia.